tem muita experiência de vida aí, que às vezes quer fazer milhões de coisas pelo Evangelho, por Jesus, né? E querer trilhar vários desafios. Eu sou capaz de evangelizar, eu sou capaz de falar com alguém, sou capaz de falar com o bêbado. Gente, ora, Deus, pede orientação, porque Deus ele chamou uns para serem pastores, outros para serem levitas. Nem todo mundo é capaz, todo mundo é cristão, mas nem todo mundo é capaz de chegar e cantar, chegar e tocar bem, executar bem. Então, da mesma maneira que eu acredito nisso, eu acredito que nem todo cristão seja capaz de lidar no sentido de caminhar, de cuidar de gente, de indivíduos que tem esse comportamento. Eu, como eu falei, trabalhei nessa empresa e um rapaz de 18 anos me disse que já teve relações com o Evangelho, inclusive. Para mim, aquilo me doeu demais. E ele é afastado, se diz, né, filho de pastor. Eu também não sei se isso realmente é verdade. Porque às vezes a gente ouve as coisas e o inimigo usa, né, palavras, e a gente às vezes nunca lidou com aquilo, o inimigo usa palavras que a gente, situações que a gente não conhece, para nos enfraquecer. Mas então eu quero deixar aqui o seguinte: a dificuldade, cada um tem a consciência que é difícil caminhar com pessoas assim e pedir orientação a Deus para ver se realmente você é capaz de lidar, porque eu vi que eu não fui capaz de absorver supervisores, né, no trabalho supervisor, os próprios colegas de trabalho também, tanto o rapaz como o moço também, que se diz homossexual. Então eu assumo e peço muito a Deus para me dar orientação, mas eu, nas minhas experiências anteriores, eu não fui capaz de ser o que chama amar, eu não fui capaz de amar dessa maneira, de ao ponto de chegar e tratar ali, pensando alguma coisa para dizer, eu não fui capaz. E acho que eu quero alertar isso, o perigo de achar que é capaz de não ser, né, na realidade. Reconhecer os nossos limites é uma coisa sábia, uma coisa muito sábia. Se você reconhece seu limite em alguma área, não extrapole seus limites. Vou colocar essa palavra. Ao mesmo tempo, a gente não pode departamentalizar o amor de Deus, nem aquilo que Ele nos convocou, nos desafiou para amar e para fazer. Então, são duas observações em cima do que você fala. Claro, eu tenho os meus limites, eu tenho as minhas limitações que eu não quero, você não pode ultrapassá-las, mas ao mesmo tempo, se você reconhece uma limitação sua, eu digo para você, para mim, para qualquer de nós aqui, eu preciso entender como que eu tenho essa limitação. Preciso entender isso. À luz da palavra, eu tenho essa limitação. E ao mesmo tempo, eu não posso departamentalizar isso. Ou seja, existe o grupo que trata disso especificamente, existe outro grupo que trata disso. É um perigo a gente fazer assim também. É só para pimentar um pouquinho, esse testemunho que eu juntei, esse homossexual, ele falou que uma das pessoas que ele se relacionou, ela sempre tinha um compromisso aos domingos. E ele nunca podia, quando marcava o encontro domingo à noite, ele não podia. E mais tarde, quando ele se converteu, ele descobriu por quê. Porque o companheiro dele era ministro de música. Então, a igreja é lugar de gente doente. Eu acredito que a gente está aqui para buscar ser autêntico, buscar semelhança com Deus e a cada dia querer que Deus transforme a nossa vida, né? E aí eu deixo para os pastores aí complementar isso. Bom, meu nome é Eduardo, eu sou da Congregacional de Pedro Ribeiro, eu sou coreógrafo, então eu trabalho com dança lá na minha igreja, sou líder do Ministério de Dança de Rua de lá, sou líder dos adolescentes e eu também trabalho fora profissionalmente. Eu queria estar falando um pouquinho sobre o meu entendimento com relação a esse assunto, né? Bom, a primeira coisa que eu queria declarar aqui é dizer, pastor, que eu concordo totalmente com o senhor, acredito que a igreja ainda não está preparada para entender esse tipo de pessoas, porque eu acho que são muito carentes, são pessoas muito carentes, que não sabem que são carentes,
elas encaram o amor como o suprimento de uma carência pessoal. O amor, na verdade, não é isso. O amor, ele supre a carência, sim, mas não esse tipo de carência em que na situação deles precisa ser preenchido. Bom, o que eu vejo como isso é que a igreja, ela hoje está preocupando com a sua reputação e no que eu, como indivíduo, como pessoa, vou ser mediante a sociedade, se eu estiver andando como um homossexual, ou o que as pessoas da igreja vão achar de mim se eu estiver evangelizando um gay. Então, assim, eu entendo que Jesus, quando ele veio na terra, ele sabia muito bem do que ele veio fazer, do porquê ele nasceu e o que ele tinha que fazer na terra. Assim como cada um aqui, ninguém nasceu à toa, todo mundo tem propósito aqui nessa terra, na vida. Só para confirmar aquilo que você estava falando, eu entendo que isso não é para um grupo restrito de pessoas, isso é para todo mundo. Entender que as pessoas precisam de amor, isso é para todos. Agora, será que eu não faço isso por causa da minha reputação, com vergonha de achar que as pessoas vão falar mal de mim porque eu estou falando como homossexual? Ou então o que os meus pais vão achar de mim porque eu estou evangelizando gay? Então, são vários fatores que as pessoas não encaram isso. Como, por exemplo, eu vejo hoje na igreja que é muito mais fácil um garoto, um adolescente, pegar um montão de meninas e discriminar o homossexual do que ele evangelizar as garotas e evangelizar também o homossexual. Eu vejo isso uma dificuldade também. Então, assim, são vários dogmas, não sei se eu posso falar assim, são várias tendências, várias situações que acontecem que eu acho que a igreja não está preparada. Eu não acho isso impossível, mas é difícil. Isso é uma questão de cultura social, entendimento. As pessoas precisam entender que o homossexualismo também é um fator cultural. Tem várias culturas que adotam o homossexualismo como algo normal. Então, a gente precisa entender que isso não é normal. Por quê? Porque nós conhecemos a verdade. Tá, mas a verdade vai ficar só pra gente? O que a gente vai fazer? Hoje a gente está num grupo aqui, reunido, falando, e quando sair daqui e se deparar com a situação, o que a gente vai fazer? Então, o que eu vejo hoje é o seguinte: eu, na área que eu atuo, eu tenho que ser aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu tenho que fazer aquilo que Deus me chamou para fazer e ser aquilo que Deus me chamou para ser. Independente com quem eu ande, independente com quem eu fale, independente com quem eu esteja. Eu sei que eu sou porque eu sou uma pessoa firmada nos propósitos do Senhor, em ponto. Agora, o que as pessoas vão achar de mim, vão deixar de achar, isso não compete a mim. Cristo levou sobre si a minha reputação. Então isso não depende do A, do B, isso depende sim. Os meus pais me entendem, sabem quem eu sou, sabem o que eu faço. Agora, se as pessoas acham que isso é errado, é antiético, é fora da igreja, isso aí não compete mais a mim. Só queria deixar isso para mim. Pastor, essa pessoa? Eu gostaria de falar que Jesus, ele, conforme foi citado, ele chamou os amigos de publicanos e amigos de pecadores. Ele andava com as pessoas que eram desprezadas dentro da sociedade religiosa judaica. Ele andava com as prostitutas, com os publicanos. E o que ele fazia era justamente atender a demanda dessas pessoas no que diz respeito ao perdão, à transformação, à assistência naquilo que elas precisavam ser ensinadas. A gente trata o homossexualismo ou determinados pecados como se fosse diferente de algum outro pecado. Na verdade, o pecado da mentira tem tanto o valor de condenação quanto o pecado do homossexualismo. Então, a demanda ainda que seja uma crise de referência, uma educação ou cultura, o homossexualismo é um pecado como qualquer outro pecado. Então a igreja tem que saber lidar com o pecado a partir daquilo que o que Jesus mandou que nós fizéssemos, né? As boas novas de salvação, de perdão, de transformação de vida. Então é verdade que a igreja pode não estar preparada no que diz
diz respeito ao corpo de Cristo, naquilo que as pessoas se encontram como um dom específico. Mas também muitos de nós não sabemos os dons que nós temos e não exercemos. Então, há uma responsabilidade da igreja em buscar aquilo que Deus tem chamado, qual o dom que Deus tem colocado diante de mim, como eu vou servir a Deus nas diversas nações, dizer assim, nos diversos grupos de pessoas que existem. Então a demanda do pecado é igual para a mentira, para o roubo, para a prostituição, para o homossexualismo, para a idolatria. Então a questão é essa: como a igreja ela vai tratar a pessoa que está fora de Cristo, ou seja, ela é pecadora, independente do que ela faça, ela nasceu no estado de pecado. Então aquilo tem que ser tratado dessa forma, e é para isso que Cristo veio. Então a responsabilidade da igreja de como lidar com essa circunstância vai depender daquilo que a pessoa vai buscar diante de Deus do seu próprio dom. A missão da igreja, ainda que ela seja um levita, como foi dito, um pastor, um apóstolo, é uma só, ela é única. Ela é a missão de ir por todo mundo, pregar o evangelho pela vida toda. Independente do grupo do crente, tudo deve ser preparado para que aquele que está lá fora de Cristo tenha a oportunidade de conhecer Cristo. Então, independente do meu dom, o que vai nortear a minha atitude dentro da igreja é a missão. E dando uma avançada agora, eu vou passar a última pergunta, tá legal? Mas os nossos debatedores vão estar com a gente ainda. Tem um lanche na cantina aqui, nossa. Então, debatedores vão estar à disposição de cada um de vocês, tá certo? São assuntos que nós vamos entrar e vamos virar a madrugada, entendeu? Vamos pedir nossa escola dominical amanhã, mas são assuntos que realmente são interessantes, são importantes ser debatidos, tá? Sem perguntas aqui, com muitas dúvidas, muita coisa para perguntar. De preferência, não saia daqui com a sua dúvida. Eles estão à disposição de vocês, tá certo? Só mais última pergunta, só então, Pedro, Só. Posso só dar um complemento? Muito breve. Eu acho que tem dois versículos na Bíblia que me estimulam muito a refletir sobre o que é o Evangelho. Eu acho que é a base do amor. Eu abri aqui a Bíblia em 1 Coríntios 9:16, diz o seguinte: se anuncio o Evangelho, não tente me gloriar, pois o que me pesa é a sua obrigação, porque ai de mim se não evangelizar. E Lucas 17:10 diz assim: eu sou inútil, porque nós somos inúteis, porque fazemos somente aquilo que nós temos que. Vou só contar uma experiênciazinha, não foi com sexualismo, mas foi com vício. Eu gosto muito de evangelizar e, independente da situação, eu gosto de falar no nome de Deus, porque Ele me escolheu, não fui eu que me escolhi, Ele me escolheu como escolheu a casa de mãe. Tem um amigo, eu considero como amigo verdadeiro, assim, que eu abraço, independente de como ele esteja, ele é um alcoólatra, encontro bêbado na rua, deitado, pego, levo para a igreja e eu gosto de fazer isso. E eu já ouvi, ele tem uns 40, 50 anos, e ele me chama de vida, né? Vida, perdão, que eu tô assim e tal. E várias vezes eu já me encontrei assim. E toda vez ele pede desculpa e sente vergonha. Sabe por quê? Porque eu não vou, você errou, você pecou, eu dou um abraço e falo, cara, a gente está aqui. Isso mexe, isso comove, isso detona eles. Por quê? Porque a gente não gosta do amor. Aí eu levo ao ponto de que muitas das vezes nós somos preconceituosos. E levando esse senhor para a igreja, e independente de qual ele esteja, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, enfim. E isso para a igreja é muito complicado. Uma mulher que está junto com um homem e que abraça desde independente da situação dele. E eu ouvi de uma senhora, e virou para mim e falou assim: sua namoradinha, quer ir
Maria, um tapa na cara, mas com o doce amor de Cristo, com a resposta que ele deu, eu falei o seguinte: não, ele está aqui para receber dons de Deus. E aí ela foi criada. Então eu acho que essa situação a gente tem que amar, independente da situação e da visão. Não faz isso sozinho. É homossexual, é prostituta, é viciado, não trabalhe sozinho. Chama um amigo, eu nunca vou buscar o trânsito sozinho. Porque eu não sei como ele está, eu não sei se ele vai me agredir, não sei. Mas eu levo um homem, e se for homem, leva uma mulher. Não trabalhe sozinho. É melhor trabalhar dois do que um. Então, só isso. Obrigado. Tá certo. Vamos começar aqui a nossa ginástica. E realmente isso, gente, o intuito do programa é realmente esse. Nós vamos ter algumas questões levantadas. São difíceis de responder, porque não dá para responder tudo também, né? Jogando vocês no fogo. Mas não partam sem ter as suas explicações. Chega para o seu pastor, seu líder da igreja, mas não fique com dúvida. É melhor você viver sem a dúvida, tá certo? Um rápido comentário, suas considerações finais, por favor. Queria dizer que, como eu disse que quando eu ministrei aqui, foi na quarta-feira, eu disse que esses 5 dias de congresso vai ser importante para 12 meses desse ano aí que a gente está vivendo, porque é um tema bem, vamos dizer assim, que impacta a gente de verdade. Quando a gente é autêntico, a gente pensa em várias coisas relacionadas às coisas boas. E para nós cristãos, uma pessoa, o ser mais autêntico para a gente é Jesus. E ser autêntico é imitar Jesus, é ser como ele. E apesar dessas questões assim, de namoro, de relacionamento com pessoas de família, você saber lidar com essas coisas, mas com a mente em Cristo, olhando para Jesus, você ser autêntico, não deixar que as coisas do mundo abalem você. Mas você tem que amar as coisas que acontecem no mundo. E você sendo exemplo, as pessoas vão olhar e vão falar: ele é autêntico, ele sabe, ele imita a Cristo. Porque apesar de você não ter palavras para falar, mas as suas atitudes, os seus gestos vão falar como cristão de verdade. E eu quero dizer que foi ótimo estar com vocês aqui, louvando a Deus, tocando, e também adorando ali, levantando as mãos para o céu, como o Marcos disse, não apenas dizer o mas entregar nosso coração a Deus. Irmã Regina, suas considerações finais. Eu queria agradecer também pelo convite, eu vi, foi de última hora, mas você sabe todas as coisas. E parabenizar também a diretoria da Prata, por ter essa iniciativa da gente, vocês poderem abordar esse tema de sistemas, que a adolescência passa e tal. E recentemente, eu e meu esposo, nós participamos de encontros de casais, que lá nós tivemos uma palestra com o Dr. Tércio Ribas, Então ele fala para casais, ele fala para adolescentes também, e aí a gente comprou um livro dele, eu só falei assim, eu vou levar, porque com certeza eu acho que tinha muitas outras coisas, Vocês estão quebrando o paradigma, a igreja está falando dessas coisas, e até de outras que não puderam aqui ser abordadas devido ao tempo e tal. O livro é Falando de Sexo, do Dr. Tércio Ribas, para um jovem e adolescente cristão. É muito interessante. Quem quiser me procure, pode, não estou com ele para dizer, infelizmente. Mas. Nós temos a filha dele presente. Todos os livros da Bíblia. Então é uma bênção mesmo. Ele falou do teu livro ali para casais, aqui atrás tem. Mas aí se vocês pudessem adquirir, porque em vez de ficar perguntando para o colega da escola, falar agora para a filha dele. Em vez de vocês perguntarem para a menina da escola e tal, é muito bom o jovem cristão estar orientado à luz da Bíblia com essa literatura que só edifica. Qual é o seu nome?
era sobre uma vida diferente, ou seja, diferente do que o mundo tem pregado, de como nós devemos ser autênticos. Então, eu separei aqui só um texto bíblico que já foi citado aqui. Dentro dessa expectativa de vida, as pessoas estão agora querendo viver tudo num momento só. O medo da morte, ou seja, vão morrer. Então a gente tem que viver tudo, é urgente viver tudo e estamos vivendo tudo. Só que nós cristãos, nós temos outra visão, a visão de que nós vamos para a eternidade. Tudo tem seu tempo. Ou seja, eu não preciso estar antecipando, não preciso estar tentando viver tudo, porque nós vamos comparecer diante de Cristo. Então, diz assim o texto, que não há nenhuma criatura coberta diante dele, antes todas as coisas estão patentes aos olhos daquele que nós temos que tratar. E devemos então, por isso, não esperar Cristo só para essa vida. A gente vai estar diante de Deus um dia, e esses mandamentos que Deus tem dado aqui não são penosos, são para o bem, são palavras de vida, são espírito. Essas são as palavras de Deus. Eu costumo considerar que quando a gente nasce, colocam o bebê no berço, cercado de grade, e a gente está ali, guardado, mas é um lugar de amor, é um lugar onde tem o carinho da mãe, o carinho do pai, preparado para a proteção. Os mandamentos de Deus são assim, ainda que hoje a gente possa sair sem a presença dos pais, mas os mandamentos estão juntos. E são mandamentos que nos protegem, que nos guardam, tudo ao seu tempo. E de dentro dessa geração corrompida, a gente tem a obrigação de ser luz e refletir uma expectativa diferente, porque assim Deus nos deu uma visão diferente. Não precisamos temer a morte nem querer ver tudo, a gente tem o futuro está lá, gente. Então vamos procurar essa felicidade que Deus planejou sem antecipar, sem trazer dores que hoje a gente pode estar entendendo que seja uma coisa legal e que mais tarde vai fazer dor. Por isso, os mandamentos de Deus não são penosos, eles são vida. E vão, no seu tempo, eles vão trazer felicidade. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Ou seja, para terminar. Vocês têm mais tempo para acertar e errar que eu. Busquem acertar mais. A autenticidade é justamente o contrário da falsidade, mentira. A nossa natureza não quer ser autêntica. O pecado que nos marcou por conta da desobediência do ego nos deixa naturalmente querendo se esconder atrás de mentiras, querendo se esconder atrás de máscaras, querendo se esconder atrás de instrumentos, de composições, de igreja. Mas Deus está procurando você para ter um encontro pessoal contigo. No dia que Ele se encontrar contigo, você se encontrar com Ele, você decidir ser autêntico, você vai descobrir que é a melhor escolha que você vai fazer na sua vida. Então, busque viver isso muito mais profundo. É radical demais. Você está procurando uma coisa radical, busque ser autêntico. Isso é radical demais, mas vale muito a pena. Sério. Pessoal, vamos, os debatedores. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Mais uma vez, se quiser procurar alguns debatedores,